Maitê se afastou emocionalmente e eu, em vez de perceber o que estava acontecendo e tentar mudar, mergulhei ainda mais fundo no meu comportamento destrutivo. Foi então que chegou à empresa uma nova estagiária. Ela era jovem, bonita, cheia de energia e admiração pelo pessoal mais experiente. Começou a trabalhar no nosso setor, e eu, que deveria estar focado em cuidar do meu relacionamento com Maitê, comecei a prestar atenção nela de uma forma que não deveria. O que começou como conversas casuais no corredor evoluiu para conversas mais longas no horário do almoço. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Eu perdi tudo por causa de uma única traição. Meu emprego, minha mulher, minha dignidade. Mas o que aconteceu depois mudou minha vida para sempre de uma forma que jamais imaginei possível. Esta é a história de como Deus me deu uma segunda chance quando eu menos merecia, e como um acidente terrível se transformou no maior milagre da minha existência. Se você já se sentiu perdido, sem esperança, acredite, esta história pode tocar seu coração de uma forma que você nunca esperou. Meu nome é Ravi, tenho 26 anos. E até pouco tempo atrás, eu era apenas mais um programador recém-formado trabalhando em uma empresa de médio porte que desenvolvia sistemas para lojas. Minha vida seguia uma rotina previsível: acordar, trabalhar, voltar para casa, tomar cerveja no sofá e dormir. Eu achava que estava vivendo, mas na verdade estava apenas existindo. Havia um vazio dentro de mim que eu tentava preencher com qualquer coisa: trabalho, relacionamentos, diversão, mas nada funcionava. Hoje eu sei que esse vazio só podia ser preenchido por Jesus, mas naquela época eu estava longe de compreender isso. Foi em um casamento na praia, o casamento do meu primo, que minha vida tomou um rumo completamente diferente. O sol dourado da tarde refletia nas águas cristalinas, criando um cenário de conto de fadas. As cadeiras brancas estavam dispostas na areia fofa, decoradas com fitas azul claro, que dançavam suavemente com a brisa marinha. O som das ondas servia como trilha sonora natural para aquele momento mágico. Foi ali que a vi pela primeira vez. Maitê usava um vestido azul claro que complementava perfeitamente a atmosfera praiana. Seus cabelos castanhos balançavam delicadamente com o vento, e quando ela sorria, seus olhos brilhavam com uma luz especial. Estava maquiada e produzida, mas havia uma naturalidade em sua beleza que me chamou a atenção. Sem saber como, acabei sentado ao lado dela durante a cerimônia. Durante a troca de votos dos noivos, percebi que ela enxugava discretamente uma lágrima. Havia algo de genuíno naquela emoção que me tocou. Mais tarde, na festa, meu primo se aproximou com aquele sorriso maroto que eu conhecia desde criança. "Ravi, deixa eu te apresentar uma pessoa especial?" ele disse, piscando discretamente. "Esta é a Maitê, amiga da minha esposa. Uma pessoa incrível. E está solteira", sussurrou no meu ouvido com aquele tom conspiratório típico de quem quer fazer cupido. Quando nos cumprimentamos, senti um aperto de mão firme e caloroso. Maitê sorriu de forma genuína, sem forçar, e começamos a conversar naturalmente. Ela me contou que tinha 24 anos, era recém-formada em pedagogia e trabalhava com crianças em uma creche. Seus olhos se iluminavam quando falava das crianças. Dava para perceber que amava o que fazia. Não foi amor à primeira vista. Nada daqueles clichês de filme romântico. Foi algo mais sutil, mais real. Uma conexão natural, uma conversa que fluía sem esforço, risadas espontâneas. Quando a banda começou a tocar a valsa dos noivos, senti coragem suficiente para chamá-la para dançar. "Você dança?" perguntei, estendendo a mão. "Tento." Ela respondeu com um sorriso tímido, aceitando meu convite. Dançamos sob as estrelas, com os pés descalços na areia ainda morna do dia. A música suave se misturava ao som das ondas, criando uma atmosfera única. Durante aqueles poucos minutos, parecia que o mundo ao nosso redor havia parado. Não houve grandes declarações ou promessas eternas, apenas dois jovens se conhecendo, se descobrindo, vendo se havia química entre eles. Trocamos números e começamos a nos seguir nas redes sociais. No dia seguinte ao casamento, como dois adolescentes apaixonados, começamos aquela dança digital típica dos relacionamentos modernos. Curtir fotos, deixar comentários, até que finalmente tivemos coragem de trocar mensagens diretas. As conversas foram se tornando cada vez mais frequentes e profundas. Descobrimos que tínhamos gostos similares, valores parecidos e um senso de humor que se complementava perfeitamente.
Após 2 semanas de mensagens diárias, decidimos nos encontrar pessoalmente. Por que não voltamos ao lugar onde nos conhecemos? Sugeriu Maitê numa mensagem que chegou tarde da noite. A praia? Perfeito, respondi quase instantaneamente. Combinamos de passar um final de semana inteiro lá. Cada um alugou um quarto separado no mesmo hotel. Éramos jovens modernos, mas ainda tínhamos nossos princípios e limites bem definidos. Era um hotel simples, mas aconchegante, com vista para o mar e um café da manhã que cheirava a pão fresquinho e café coado na hora. Chegamos no sábado de manhã. O sol já estava forte, mas a brisa marinha tornava o calor agradável. Passamos horas conversando na praia, conhecendo melhor a história um do outro. Maitê me contou sobre sua família, suas ambições profissionais, seus sonhos de um dia talvez abrir sua própria escola. Eu falei sobre minha paixão pela programação, meus projetos pessoais, minha vontade de um dia criar algo que realmente fizesse diferença na vida das pessoas. Foi durante o almoço em um restaurante com vista para o mar que a conversa ficou mais séria. Maitê me contou sobre seu relacionamento anterior, 2 anos de namoro que terminaram há apenas 3 meses. Sua voz ficou mais baixa quando falou sobre a traição que descobriu e como isso a havia machucado profundamente. Traição é uma linha que não se cruza para mim, Ravi. É algo que quebra a confiança de forma irreparável, disse ela, mexendo distraidamente na salada de frutos do mar. Prefiro estar sozinha a viver com alguém em quem não posso confiar completamente. Suas palavras carregavam uma dor ainda fresca, mas também uma firmeza que demonstrava o quanto ela conhecia seu próprio valor. Eu assenti, compreendendo a importância daquele momento de vulnerabilidade que ela estava compartilhando comigo. O dia passou voando. Tomamos banho de sol, conversamos sobre tudo e sobre nada, rimos muito. À noite, após um jantar leve no hotel, decidimos caminhar pela praia. A lua cheia iluminava a areia clara, criando um caminho prateado sobre as ondas. O vento soprava suave, bagunçando nossos cabelos e trazendo aquele cheiro característico de maresia que gruda na pele e nas roupas. Caminhávamos descalços, sentindo a areia fina entre os dedos dos pés. A conversa fluía naturalmente, intercalada por momentos de silêncio confortável onde apenas escutávamos as ondas quebrando na praia. Foi durante um desses momentos silenciosos que nossos olhares se encontraram de uma forma diferente. Não houve palavras, não houve grandes gestos românticos. Simplesmente nos aproximamos e nos beijamos. Foi um beijo suave, cheio de expectativa e possibilidades. O primeiro beijo na mesma praia onde nos conhecemos 1 mês antes, sob a mesma lua que testemunhara o casamento que nos trouxe um ao outro. Aquele final de semana marcou o início oficial do nosso relacionamento. A partir dali, passamos a nos ver todos os finais de semana, alternando entre nossas cidades. Ela morava a 2 horas de distância, o que tornava nossos encontros ainda mais especiais. Cada sexta-feira à noite era uma contagem regressiva até podermos nos reencontrar. Aos poucos, fomos construindo uma intimidade genuína. Conheci seus amigos, sua família, seus lugares favoritos. Ela conheceu os meus. Criamos tradições próprias. Sempre íamos a uma pizzaria específica aos sábados, sempre assistíamos ao pôr do sol em um mirante na minha cidade, sempre comprávamos pipoca doce na praça principal da cidade dela. Depois de 6 meses de namoro, eu sentia que estava pronto para dar o próximo passo. Durante um jantar romântico que preparei em casa, fiz o convite que mudaria nossas vidas. Maitê, o que você acha de procurar um emprego aqui na cidade? Poderíamos morar juntos, construir algo mais sólido? Vi a hesitação em seus olhos. Era um passo grande, e ela sabia disso. Sua família não apoiava a decisão. Achavam que era muito cedo, que ela estava se precipitando. Mas Maitê era uma mulher determinada e independente. Ravi, você tem qualidades que meu ex-namorado nunca teve. Você me escuta, me respeita, me faz rir. Acho que vale a pena arriscar, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa. Em questão de semanas, ela conseguiu uma posição em uma creche na minha cidade e se mudou para casa comigo. Foi um momento de pura felicidade. Finalmente tínhamos a oportunidade de construir uma vida juntos, de acordar e dormir lado a lado todos os dias, de dividir não apenas os momentos especiais, mas também a rotina cotidiana. Os 3 primeiros meses foram como um sonho. Acordávamos juntos, tomávamos café da manhã conversando sobre os planos do dia, íamos para nossos respectivos trabalhos e nos reencontrávamos à noite para dividir as experiências do dia. Não tínhamos grandes desentendimentos ou discussões.
Maitê trouxe uma leveza para minha vida que eu não sabia que estava faltando. Mas então, no quarto mês, algo começou a mudar em mim. Talvez fosse o estresse do trabalho, talvez fosse a pressão de viver com alguém pela primeira vez. Ou talvez fosse algo mais profundo, aquele vazio que eu carregava dentro de mim e que nenhum relacionamento conseguiria preencher verdadeiramente. Comecei a me tornar controlador, questionando onde ela ia, com quem falava, por que demorava tanto para responder minhas mensagens. O ciúme começou a corroer nossa relação como um veneno silencioso. Quando chegava em casa de mau humor por causa de algum problema no trabalho, descontava em Maitê, que não tinha culpa de nada. Ela tentava me apoiar, me confortar, mas eu a afastava com respostas ríspidas e comentários sarcásticos. Pior ainda, comecei a me acomodar. Maitê trabalhava tanto quanto eu, mas quando chegávamos em casa, eu me jogava no sofá com uma cerveja na mão, esperando que ela fizesse o jantar, lavasse a louça, organizasse a casa. Ela não reclamava, pelo menos não no início, mas eu podia ver a frustração crescendo em seus olhos. A situação atingiu um ponto crítico numa noite que jamais conseguirei esquecer. Eu havia tido um dia particularmente difícil no trabalho. Um cliente importante havia cancelado um projeto e meu chefe havia descontado a frustração em toda a equipe. Cheguei em casa visivelmente irritado e comecei a beber mais cerveja do que o normal. Maitê tentou conversar comigo, perguntou se eu queria falar sobre o que havia acontecido. Em vez de aceitar seu apoio, comecei uma discussão boba sobre a louça que estava na pia. A discussão escalou rapidamente, com acusações de ambos os lados, vozes cada vez mais altas, palavras cada vez mais duras. E então aconteceu o impensável. Num momento de raiva cega, influenciado pela bebida e pela frustração acumulada, levantei a mão e dei um tapa no rosto de Maitê. O som do tapa ecoou pelo apartamento como um trovão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maitê levou a mão ao rosto, seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram apenas lágrimas de dor física. Era algo muito mais profundo. Uma dor na alma, uma traição da confiança, uma quebra de algo que talvez nunca mais pudesse ser completamente reparado. Ela chorou muito naquela noite. Eu pedi desculpas repetidas vezes, prometi que nunca mais faria aquilo, jurei que havia sido um momento de loucura. Mas as palavras pareciam vazias diante da magnitude do que havia acontecido. Maitê me perdoou naquela noite, ou pelo menos disse que perdoava, mas algo fundamental havia mudado entre nós. Como ela mesma disse tempos depois, a agressão contra uma mulher dói muito mais no emocional do que no físico. A dor física passa em alguns dias, mas a dor emocional, a quebra de confiança, a sensação de insegurança, essas marcas podem durar anos. Talvez uma vida inteira. Durante os meses que se seguiram, nossa relação foi se deteriorando lentamente, como um tecido que vai desfazendo ponto por ponto. Passamos 12 meses morando juntos, mas vivendo como estranhos educados. Maitê se afastou emocionalmente e eu, em vez de perceber o que estava acontecendo e tentar mudar, mergulhei ainda mais fundo no meu comportamento destrutivo. Foi então que chegou à empresa uma nova estagiária. Ela era jovem, bonita, cheia de energia e admiração pelo pessoal mais experiente. Começou a trabalhar no nosso setor, e eu, que deveria estar focado em cuidar do meu relacionamento com Maitê, comecei a prestar atenção nela de uma forma que não deveria. O que começou como conversas casuais no corredor evoluiu para conversas mais longas no horário do almoço. Ela ria das minhas piadas, mostrava interesse pelo meu trabalho, me fazia sentir inteligente e desejado, coisas que eu não estava mais sentindo em casa com Maitê. A tentação foi crescendo dia após dia, como uma semente venenosa que eu permitia que germinasse no meu coração. Em vez de cortar aquela situação pela raiz, em vez de focar na minha relação com Maitê, eu alimentei aquele flerte perigoso. A queda final aconteceu numa sexta-feira, durante o happy hour da empresa. O ambiente estava descontraído, as pessoas bebiam e conversavam animadamente. A estagiária estava particularmente receptiva, e eu, embriagado tanto pelo álcool quanto pela sensação de ser desejado, ofereci carona para ela. É caminho para minha casa mesmo, menti descaradamente. Na verdade, a casa dela ficava em direção completamente oposta, mas eu estava disposto a qualquer mentira para passar mais tempo com ela. No carro, a tensão emotiva entre nós dois era palpável. A música tocava baixinho, o trânsito estava lento e nossa conversa foi ficando cada vez mais íntima, mais provocativa.
Quando chegamos próximo à região onde ela morava, em vez de deixá-la em casa, sugeri que parássemos em algum lugar para conversar mais. Encontrei uma rua deserta, sem saída, com pouco movimento. Ali, no banco de trás do meu próprio carro, traí Maitê da forma mais baixa e covarde possível. Não foi amor, não foi paixão, nem sequer foi desejo genuíno. Foi pura fraqueza, egoísmo e falta de caráter. Nos dias que se seguiram, a culpa me corroía por dentro, mas eu era covarde demais para confessar. Em vez disso, continuei mentindo, criando histórias para justificar meus atrasos, meu comportamento estranho, meu telefone que vivia escondido. A estagiária e eu começamos a nos encontrar com mais frequência. Para ela, talvez fosse algo divertido, uma aventura. Para mim, havia se tornado uma fuga da realidade da minha vida, uma vida que eu mesmo havia sabotado com minhas escolhas ruins. Mas Maitê não era ingênua. Mulheres têm uma intuição poderosa, e ela começou a perceber que algo não estava certo. Meu comportamento havia mudado, eu estava mais distante, mais defensivo. E então, ela notou algo que deveria ter me alertado para o quão óbvio eu estava sendo. A estagiária curtia todas as minhas fotos nas redes sociais, comentava com frequência, interagia de forma que ultrapassava os limites profissionais. A desconfiança de Maitê cresceu até o ponto em que ela tomou uma atitude drástica. Instalou um programa espião no meu celular. Por várias semanas, ela acompanhou silenciosamente nossas conversas privadas, leu nossas mensagens antes que eu as apagasse, viu as provas inequívocas da minha traição. Quando finalmente ela me confrontou, foi com uma pasta cheia de prints, mensagens, evidências que tornavam impossível qualquer tentativa de negação. Suas mãos tremiam enquanto ela espalhava as provas sobre a mesa da sala. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia mais lágrimas, apenas uma tristeza profunda e uma decepção que cortava mais fundo que qualquer grito. Então é isso, Ravi. Depois de tudo que construímos, depois de todas as suas promessas, é assim que você demonstra amor? Eu não sabia o que dizer. Como se explica o inexplicável? Como se justifica o injustificável? Fiquei ali, mudo, olhando para as evidências da minha própria fraqueza espalhadas sobre a mesa como peças de um quebra-cabeça sórdido. Maitê falou em separação, mas disse que continuaria na cidade. Ela havia crescido profissionalmente, gostava do trabalho na creche, havia construído amizades. Não queria voltar para sua cidade natal por minha causa. Havia encontrado uma casa para alugar pertinho da creche, mas só estaria disponível em 60 dias, quando o inquilino atual se mudaria. Vou ficar mais 2 meses aqui. Vou dormir no sofá, vou viver minha vida. Mas entre nós acabou, Ravi. Acabou no momento em que você escolheu ela em vez de nós. Vivendo sob o mesmo teto, mas como estranhos completos. Maitê mal falava comigo, e quando o fazia, era apenas o estritamente necessário. Bom dia, boa noite, você pode comprar leite quando sair. Palavras frias, mecânicas, vazias de qualquer emoção. Eu havia destruído não apenas nosso relacionamento, mas também minha própria alma. Tentei conversar com a estagiária no trabalho, explicar que Maitê havia descoberto tudo e que eu estava arrependido. Mas ela não aceitou o fim do nosso caso. Estava apaixonada por mim, ou pelo menos acreditava estar, e não conseguia aceitar que aquilo tinha sido apenas uma aventura sem futuro para mim. Você não pode simplesmente me descartar assim, Ravi. Somos adultos, podemos continuar nos vendo discretamente, insistia ela, me abordando no estacionamento da empresa. Não, isso está errado. Sempre esteve errado. Eu sou um homem comprometido, ou pelo menos deveria ser. Preciso tentar reconquistar Maitê, respondi, tentando manter a firmeza na voz. Seus olhos brilhavam de raiva e humilhação. Ela também tinha um relacionamento, mas havia arriscado tudo por mim, e agora se via abandonada e usada. A rejeição foi o estopim para uma vingança que eu jamais imaginei possível. No dia seguinte, ela procurou nosso chefe no escritório. Com lágrimas nos olhos e uma atuação digna de Oscar, contou uma versão completamente distorcida dos fatos. Segundo ela, eu havia oferecido carona de forma insistente, tentado assediá-la no carro, e ela havia ficado com muito medo de mim. Ameaçou chamar a polícia se a empresa não tomasse providências. Meu chefe, preocupado com a repercussão que um caso de assédio poderia trazer para a empresa, principalmente se chegasse à mídia local e afetasse as vendas, tomou a decisão mais segura do ponto de vista corporativo. Me demitiu sumariamente. Em questão de minutos, eu estava na rua.
sem emprego, sem mulher, sem dignidade, carregando apenas uma caixa com meus pertences pessoais e um peso no peito que parecia querer me sufocar. A primeira semana foi devastadora. Ficava em casa o dia inteiro, vendo Maitê sair para trabalhar de manhã e voltar à noite, vivendo sua vida como se eu fosse um fantasma. Comecei a beber durante o dia. Primeiro uma cerveja no almoço, depois 2, depois 3. Logo estava bebendo desde que acordava até desmaiar no sofá. Era como se estivesse tentando afogar a dor que sentia no peito, aquele vazio gigantesco que parecia sugar toda a minha energia vital. Chorava sem controle, às vezes por horas seguidas, pensando em como havia jogado fora tudo o que realmente importava na minha vida. Maitê, meu emprego, meu futuro, tudo por causa de decisões egoístas e momentos de fraqueza. Numa noite particularmente difícil, quando a solidão e o arrependimento pareciam estar me devorando vivo, saí de casa sem rumo. Não tinha plano, não tinha destino, apenas a necessidade desesperada de escapar daquele apartamento que havia se tornado uma prisão de culpa e remorso. Caminhei pelas ruas vazias da cidade, pensando se minha vida fazia algum sentido, se eu tinha algum valor como ser humano. Encontrei um bar ainda aberto, daqueles que funcionam até de madrugada para pessoas como eu. Pessoas perdidas, desesperadas, tentando encontrar no álcool uma solução para problemas que só o álcool consegue piorar. Pedi uísque, depois outro e outro. Bebi até perder a noção do tempo, do espaço, de mim mesmo. O barman tentou me alertar que eu estava exagerando, mas eu continuei pedindo, usando o cartão de crédito que já estava no limite, gastando o pouco dinheiro que me restava. Quando o bar fechou, já era madrugada e eu mal conseguia ficar em pé. Tentei chamar um táxi, mas meu celular estava com a bateria descarregada. Comecei a caminhar na direção de casa, mas as ruas pareciam girar ao meu redor. Os postes de luz se multiplicavam e logo perdi completamente a orientação. Foi então que vi um terreno baldio com mato alto. Por algum motivo, naquele estado, pareceu um lugar perfeito para descansar. Deitei-me ali mesmo, no meio do matagal, usando meu casaco como travesseiro, olhando para as estrelas que giravam loucamente no céu escuro. Adormeci ali, no chão frio e úmido, sem saber se acordaria no dia seguinte. E, sinceramente, naquele momento, não me importava. Quando abri os olhos, o sol já estava alto e forte. Meu corpo doía como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Minha boca estava seca como lixa, minha cabeça latejava com uma dor insuportável e havia um gosto amargo que não saía da minha garganta. Levantei-me com dificuldade e foi então que percebi. Minha carteira havia sumido. Alguém havia aproveitado meu estado deplorável para me roubar. Levaram todo o dinheiro, meus documentos, meus cartões, meu celular também havia desaparecido. Restaram apenas as chaves de casa no bolso da calça. Sentado naquele terreno baldio, sujo, fedendo a álcool, sem dinheiro, sem celular, sem emprego, sem mulher, comecei a chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas de autopiedade. Era algo mais profundo, uma percepção clara e dolorosa de quão baixo eu havia chegado, de como havia desperdiçado tudo que Deus havia me dado na vida. Chorei bastante naquela manhã. O que aconteceu comigo? Murmurei para mim mesmo, olhando para as próprias mãos sujas e trêmulas. Como cheguei a este ponto? Foi quando comecei a caminhar em direção à casa que algo extraordinário aconteceu. Uma força invisível, que hoje sei que era o Espírito Santo, me atraiu para um pequeno prédio simples que eu nunca havia notado antes. Era uma igreja pequena, humilde, com uma placa singela na frente. Igreja Evangélica Nova Vida. Podia ouvir vozes cantando lá dentro, um som suave e melódico que contrastava completamente com o caos que estava em minha mente. Algo dentro de mim, algo que não conseguia explicar racionalmente, me empurrou para a porta daquela igreja. Hesitei por um momento na entrada. Eu estava sujo, fedendo, claramente numa situação deplorável. O que aquelas pessoas pensariam de mim? Mas a música continuava, e havia algo naquelas vozes que tocavam uma corda no meu coração que eu nem sabia que existia. Empurrei a porta de madeira, que rangeu suavemente, e entrei. O interior era simples, mas acolhedor. Bancos de madeira alinhados, algumas decorações modestas e cerca de 50 pessoas cantando com os olhos fechados, com as mãos levantadas, com expressões de paz no rosto que eu não via há muito tempo em lugar nenhum. Sentei-me discretamente no último banco, tentando passar despercebido.
Mas alguns irmãos se viraram e me cumprimentaram com sorrisos genuínos, sem julgamento, sem perguntas. Uma senhora de cabelos grisalhos me ofereceu uma Bíblia, apontando para a página que estavam seguindo. O pastor era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um semblante sereno. Quando começou a pregar, foi como se estivesse falando diretamente para mim, como se conhecesse cada detalhe da minha história, cada erro que eu havia cometido, cada lágrima que havia derramado. Irmãos, disse ele, com uma voz suave, mas firme, hoje quero falar sobre Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meu coração começou a bater mais forte. Era como se cada palavra fosse dirigida especificamente para mim. Vocês sabem, continuou o pastor, muitas vezes pensamos que fizemos coisas tão terríveis que Deus não pode nos perdoar. Achamos que nossa situação é tão desesperadora que nem mesmo o amor divino pode nos alcançar. Mas a verdade é que não existe pecado maior que a graça de Deus. Não existe queda tão profunda que seu amor não possa nos levantar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não conseguia controlá-las. O pastor abriu sua Bíblia e leu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Todas as muralhas que havia construído ao redor do meu coração, toda a dureza, todo o orgulho, todo o cinismo, tudo desabou de uma vez. Jesus morreu na cruz não pelos bons, não pelos perfeitos, disse o pastor, sua voz ecoando pela pequena igreja. Ele morreu pelos perdidos, pelos desesperados, pelos que chegaram ao fundo do poço e não conseguem sair sozinhos. Ele morreu por pessoas exatamente como você que está aqui hoje, achando que não tem mais jeito. Era como se o pastor pudesse ver dentro da minha alma. Comecei a soluçar, sem me importar com quem estava olhando. Anos de dor, culpa, vazio e desesperança saíam de mim em forma de lágrimas. O pastor fez um apelo. Se você está aqui hoje e sente que precisa de Jesus, se você reconhece que não consegue mais carregar sozinho o peso dos seus erros, venha até aqui. Venha como está, do jeito que está. Jesus te ama exatamente assim. Meus pés se moveram antes mesmo que minha mente processasse a decisão. Levantei-me e caminhei até a frente da igreja, tropeçando um pouco, ainda sentindo os efeitos da ressaca, mas determinado a não deixar aquele momento passar. O pastor colocou a mão no meu ombro e disse suavemente: Filho, você quer entregar sua vida para Jesus? Sim, consegui sussurrar entre as lágrimas. Eu não aguento mais viver assim. Eu estraguei tudo, machuquei a pessoa que mais amo, perdi meu emprego, perdi minha dignidade. Não sei mais como viver. Então vamos orar juntos, disse ele. E toda a igreja se levantou para orar comigo. Naquele momento, ajoelhado naquela igreja simples, sujo e desesperado, entreguei minha vida para Jesus Cristo. Pedi perdão por todos os meus pecados, pela traição, pela violência, pelo egoísmo, por todas as vezes que havia escolhido o caminho errado. Senti um peso gigantesco sendo tirado dos meus ombros, uma paz que não conseguia explicar tomando conta do meu coração. Depois do culto, o pastor, que se chamava Marcos, conversou comigo pessoalmente. Contei-lhe minha história, a traição, a demissão, a situação com Maitê. Ele me ouviu sem julgamento, apenas com compaixão. Ravi, disse ele, Jesus te perdoou, mas agora você precisa buscar o perdão das pessoas que machucou. Não vai ser fácil. Pode ser que Maitê não te perdoe imediatamente, mas você precisa tentar. Um homem novo faz coisas novas. Saí daquela igreja transformado. Não magicamente, ainda era o mesmo homem com os mesmos problemas, mas algo fundamental havia mudado no meu coração. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, eu tinha esperança. Durante a semana seguinte, mergulhei na Bíblia como nunca havia feito na vida. Orava todos os dias, pedindo sabedoria, força e orientação. Participava dos estudos bíblicos na igreja, absorvendo cada ensinamento como uma esponja seca absorve água. Depois de uma semana orando e me preparando, tentei conversar com Maitê. Era uma tarde de domingo, ela estava na sala lendo um livro, e eu me aproximei com o coração batendo forte. Maitê, posso conversar com você? Ela levantou os olhos do livro desconfiada. O que é, Ravi? Eu quero pedir seu perdão. Sei que errei com você de todas as formas possíveis. Eu te traí, te agredi.
Não fui o homem que você merecia, mas agora eu sou outro homem. Aceitei Jesus como meu Salvador e quero muito tentar reconstruir nossa relação. Maitê me olhou com uma mistura de incredulidade e raiva. Sério, Ravi? Agora você vem com essa de religião? Você acha que basta aceitar Jesus para apagar tudo que fez comigo? Não, respondi, tentando manter a calma. Eu sei que não é assim. Sei que você tem todo o direito de não me perdoar, mas eu mudei de verdade. Quero provar isso para você todos os dias, se me der uma chance. Ravi, não é só a traição, disse ela, sua voz ficando mais alta. Você me bateu, você me humilhou, você foi controlador, preguiçoso, egoísta. Eu não posso simplesmente esquecer tudo isso porque você encontrou Jesus. Ela estava certa, e eu sabia disso. As palavras doíam, mas eram verdadeiras. Eu havia sido tudo aquilo e pior. Você tem razão, admiti. Eu não mereço seu perdão, mas o homem que fez aquelas coisas não existe mais. Esse Ravi morreu naquela igreja domingo passado? Maitê balançou a cabeça, claramente frustrada. Não dá mais, Ravi. Eu não quero mais voltar. Em 5 dias me mudo definitivamente e nossa história acaba. Meu coração se despedaçou, mas eu compreendi. Algumas feridas são profundas demais. Algumas quebras são irreparáveis. Aceitei sua decisão com a dignidade que deveria ter demonstrado muito antes. Durante os últimos dias que vivemos juntos, respeitei seu espaço. Continuei orando, estudando a Bíblia, indo aos cultos. O pastor Marcos me explicou que a transformação é um processo, não um evento, e que eu precisava aprender a viver minha nova fé independentemente das circunstâncias. Em meio às orações e estudos, algo extraordinário aconteceu. Uma empresa de Portugal me ofereceu trabalho como programador home office. Depois de 45 dias desempregado, rezando e confiando em Deus, uma oportunidade surgia do nada. Era como se Deus estivesse me mostrando que Ele cuida dos seus filhos. Fiquei emocionado com aquela conquista. Não era apenas um emprego. Era um sinal de que Deus tinha planos para a minha vida, que eu poderia recomeçar. Nos últimos 5 dias antes da mudança de Maitê, vivemos na mesma casa como estranhos educados. Ela mal falava comigo, ainda carregava muita mágoa e ressentimento. Eu respeitava seu espaço, mas continuava orando por ela, pedindo a Deus que, se fosse sua vontade, criasse uma oportunidade para nossa reconciliação. E então, quando faltavam exatamente 5 dias para sua mudança definitiva, aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Era uma manhã de terça-feira. Maitê saiu cedo para trabalhar, como sempre fazia. Eu estava em casa trabalhando no computador para a empresa portuguesa, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, é Ravi? Aqui é do Hospital São Marcos. Sua namorada Maitê sofreu um acidente de carro e está sendo operada. É melhor você vir aqui urgentemente. Meu mundo desabou. Peguei as chaves do carro e saí correndo para o hospital, orando durante todo o trajeto, pedindo a Deus que cuidasse dela, que não a levasse embora, que me desse a chance de cuidar dela como deveria ter feito desde o início. Quando cheguei ao hospital, um médico me explicou a situação. Um motorista havia dormido ao volante e batido de frente no carro de Maitê. O carro ficou completamente destruído e ela havia batido a cabeça com muita força. Estava na UTI, entre a vida e a morte. Doutor, ela vai ficar bem? Perguntei com a voz tremendo. Precisamos aguardar. As próximas 48 horas são críticas. Ela tem traumatismo craniano e ainda não sabemos a extensão dos danos. Passei uma semana inteira no hospital. Dormia na sala de espera, comia apenas alguma coisa rápida na lanchonete, não saía de perto dela nem um minuto. Orava constantemente, às vezes de joelhos no chão do corredor do hospital, implorando a Deus que a salvasse. Senhor, orava, eu sei que não mereço nada. Sei que fiz coisas terríveis com ela, mas ela não merece sofrer por causa dos meus erros. Se o Senhor permitir que ela viva, eu prometo que vou cuidar dela como ela merece. Vou amá-la como o Senhor nos ama. Eu prometo que vou parar de beber para sempre se ela sair dessa. Jejuei durante 3 dias, tomando apenas água, orando sem parar. Os médicos me alertaram que ela poderia não acordar, que os danos cerebrais poderiam ser irreversíveis. Mas eu continuava confiando, pedindo um milagre. No 7º dia, o milagre aconteceu. Maitê abriu os olhos. Eu estava ao lado da cama dela quando vi suas pálpebras tremularem. Chamei o médico imediatamente. Ela estava confusa, desorientada, mas estava viva. Estava respirando. Estava acordada. Maitê, disse suavemente, segurando sua mão.
Graças a Deus você está bem. Ela me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse tentando focar a visão. Quem é você? Perguntou. Meu coração parou por um segundo. O médico me puxou para o corredor. Ravi, preciso te explicar algo. O traumatismo atingiu uma área específica do cérebro responsável pela memória. Maitê perdeu as lembranças dos últimos 2 anos. Ela não se lembra de você, da cidade para onde se mudou, do trabalho atual, nem mesmo do acidente. Era como se o mundo tivesse parado de girar. Maitê estava viva, mas não se lembrava de nada. Não se lembrava de mim, do nosso namoro, da nossa vida juntos, da traição, da separação. Nada. Quando a mãe de Maitê chegou ao hospital, correndo e desesperada, Maitê perguntou quem era o rapaz que estava cuidando dela o tempo todo. Esse é o Ravi, minha filha. Ele é seu namorado, explicou a mãe, sem saber bem como lidar com a situação. Maitê olhou para mim e sorriu timidamente. Que enfermeiro bonito que está cuidando de mim, disse, fazendo todos rirem nervosamente. Nos 2 meses que se seguiram, enquanto Maitê se recuperava fisicamente, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas. Me mudei para a cidade dela, onde estavam seus familiares que poderiam ajudar em sua recuperação. Como trabalhava home office, não faria diferença estar lá. A família decidiu que seria melhor Maitê ficar na casa da mãe durante a semana, para ter cuidado integral, e nos finais de semana ela ficaria comigo na casa que aluguei perto da casa da sua mãe. Foi então que comecei a viver a segunda chance que Deus havia me dado. Era como se pudesse recomeçar do zero com Maitê, mas dessa vez sendo o homem que ela sempre mereceu que eu fosse desde o início. Aprendi a cozinhar, não apenas o básico, mas estudei gastronomia pela internet, especializando-me em comida italiana, que sempre foi a comida favorita dela. Comprei uma máquina de fazer massas e aprendi a preparar espaguete, lasanha, ravioli, cannelloni, nhoque, tortellini, até mesmo pizza caseira. 2 receitas que se tornaram minhas especialidades eram nhoque de banana da terra com molho bolonhesa e macarrão ao pesto. Pratos que faziam os olhos de Maitê brilharem de felicidade. Todos os dias, depois do trabalho, eu passava na casa da mãe dela para ver como estava. Levava-a para a fisioterapia, ajudava em sua recuperação, conversava com ela sobre tudo, tentando conhecê-la novamente. Ou melhor, tentando fazer com que ela me conhecesse pela primeira vez. Era uma experiência única e emocionante. Eu já sabia tudo que ela gostava e não gostava, conhecia seus sonhos, suas manias, suas preferências. Mas para ela, eu era um completo estranho que a estava cortejando com uma dedicação e um carinho que ela jamais havia experimentado. Combinei de buscá-la às 19h na casa da mãe. Passei a tarde toda preparando algo que ela jamais esqueceria, mesmo que sua memória ainda estivesse fragmentada. Queria que aquela noite marcasse não apenas sua volta para casa, mas o início de uma nova história entre nós. Quando cheguei para buscá-la, abri a porta do carro como um verdadeiro cavalheiro, algo que raramente fazia no passado. Maitê sorriu, surpresa com a gentileza. Durante o trajeto, conversamos sobre como ela estava se sentindo, sobre os progressos na fisioterapia, sobre pequenas coisas do dia a dia. Tenho uma surpresa esperando por você, disse, sem conseguir esconder o nervosismo na voz. Que tipo de surpresa? Perguntou ela, com aquele sorriso curioso que me fazia lembrar por que havia me apaixonado por ela. Você vai descobrir em alguns minutos. Quando chegamos em casa, abri a porta do carro para ela mais uma vez. Ofereci meu braço como apoio e a conduzi até o quintal. Feche os olhos, pedi suavemente. Peguei sua mão, que encaixava perfeitamente na minha, e a guiei pelo corredor até os fundos da casa. Quando chegamos ao quintal, posicionei-a no lugar exato que eu havia planejado. Pode abrir, sussurrei. Maitê abriu os olhos e ficou completamente boquiaberta. Eu havia transformado nosso quintal em um cenário digno de filme romântico. Lâmpadas de LED douradas estavam presas em varais que se cruzavam sobre nossa cabeça, criando um teto de luz suave e acolhedora que dançava gentilmente com a brisa noturna. No centro, uma mesa para 2 estava posta com uma toalha branca impecável, guardanapos vermelhos de tecido dobrados com perfeição, 2 taças de cristal que captavam e refletiam a luz das lâmpadas, e uma vela aromática acesa em um castiçal dourado antigo que havia pertencido à minha avó. Ravi, isso é lindo demais, murmurou ela, levando as mãos ao peito. Você fez tudo isso para mim? Para nós, corrigi, puxando delicadamente a cadeira para ela se sentar.
Espere aqui um minutinho. Vou buscar o jantar. Na cozinha respirei fundo, antes de pegar as travessas que havia preparado com tanto carinho. Eram horas de trabalho condensadas em cada prato, cada tempero escolhido pensando no que ela mais gostava. Retornei com o prato principal. Nhoque de banana da terra com ragu de ossobuco que havia cozinhado lentamente por 6 horas, até a carne ficar tão macia que desmanchava no garfo. O molho tinha camadas de sabor, tomate San Marzano, vinho tinto, ervas frescas do pequeno jardim que havia plantado especialmente para cozinhar para ela. Como acompanhamento, aspargos salteados na manteiga com alho e amêndoas laminadas, e brusquetas de tomates frescos com manjericão e mozzarella de búfala, que havia encontrado em uma delicatessen especial. Meu Deus, Ravi, onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou ela, observando cada detalhe dos pratos com admiração genuína. Aprendi pensando em você, respondi, servindo o vinho, um Chianti clássico que havia pesquisado especificamente para harmonizar com o ragu. Saúde à sua recuperação e ao nosso recomeço. Brindamos sob aquele teto de luzes douradas, nossos olhos se encontrando de uma forma que me fez sentir que talvez, apenas talvez, Deus estivesse realmente me dando uma segunda chance. Quando começamos a comer, observei cada expressão de prazer no rosto dela. Era como assistir ao nascer do sol, cada sorriso, cada de aprovação, cada olhar de surpresa me enchiam de uma alegria que eu havia esquecido que existia. Tenho mais uma surpresa, disse, fazendo um sinal discreto. Foi então que um homem elegante, vestindo smoking preto e gravata borboleta, entrou no quintal carregando um violino. Sem dizer uma palavra, posicionou-se estrategicamente próximo à mesa a uma distância de 3 metros e começou a tocar uma melodia suave e romântica. As primeiras notas da música ecoaram pelo quintal, misturando-se com o som distante do trânsito e o farfalhar das folhas das árvores. A música parecia envolver nossa mesa como um abraço invisível, criando uma bolha de intimidade e magia. Maitê parou de comer e me olhou com lágrimas nos olhos. É sério isso tudo? Será que eu mereço isso tudo? Isso é real? É tão real quanto meu amor por você. Respondi, observando as lágrimas de emoção escorrerem por suas bochechas rosadas pela luz das velas. Para a sobremesa, trouxe minha criação mais especial, tiramisu de pistache que havia aperfeiçoado durante semanas. As camadas alternadas de mascarpone sedoso e biscoitos embebidos em café forte criavam um final perfeito para aquela sinfonia gastronômica. Nunca comi uma comida tão deliciosa em toda a minha vida, disse ela, saboreando cada garfada da sobremesa. Me sinto a mulher mais sortuda do mundo por ter um namorado que sabe cozinhar assim. Aprendi tudo isso nos últimos 5 meses, expliquei. Antes, quando morávamos juntos, era você quem cozinhava. Eu era um namorado bem mais acomodado. Agradeci ao músico que se despediu com um sorriso discreto e então me virei para Maitê. A noite ainda não acabou, tenho uma última surpresa. Peguei uma venda de seda preta que havia comprado especialmente para aquele momento. Confia em mim? Perguntei, mostrando a venda. Confio, ela respondeu sem hesitação, e essa confiança simples me fez perceber o quão preciosa era aquela segunda chance. Coloquei a venda suavemente em seus olhos, tomando cuidado para não apertar demais, e a guiei pela casa até um quarto que eu havia transformado completamente. Acendi as luzes, fechei a porta e posicionei-a no centro do cômodo. Pode tirar a venda, disse, meu coração batendo como um tambor. Quando ela removeu a venda e olhou ao redor, suas pernas pareceram fraquejar de emoção. Eu havia criado um museu da nossa história de amor. Em uma parede inteira, havia montado uma cronologia fotográfica da nossa relação. Começava com fotos individuais nossas de quando éramos solteiros, ela rindo com amigas, eu em formaturas e churrascos familiares. Acima dessas fotos, escrevi em letras douradas: assim éramos antes de nos conhecermos. Na parede seguinte estava o capítulo mais importante. O dia que nos conhecemos. Casamento do meu primo. Havia ampliado todas as fotos daquela noite mágica na praia. Ela no vestido azul claro, nós dançando pela primeira vez. O momento exato do nosso primeiro beijo na areia sob a lua cheia. Cada foto tinha uma legenda carinhosa. Aqui você estava radiante de vestido azul. Nossa primeira dança juntos. E a nossa foto na praia do primeiro encontro. O beijo que mudou nossas vidas.
além de diversas fotos dos nossos principais passeios. Mas o que mais me orgulhava eram as conversas. Havia imprimido e emoldurado nossas mensagens mais especiais, desde as primeiras trocas tímidas nas redes sociais até o convite para ela se mudar comigo, o bilhete da reserva do hotel na praia, fotos dos nossos encontros seguintes, momentos de felicidade que havíamos construído juntos. E então, de forma honesta, mas delicada, uma moldura preta com os dizeres: aqui você perdeu sua memória. E logo ao lado, uma foto nossa tirada na semana anterior, com a legenda: a segunda chance de te reconquistar e fazer você a pessoa mais feliz do mundo, do jeito que você merece. Sempre que quiser reconstruir nossas memórias, venha para este quarto, disse suavemente. Cada foto, cada momento está aqui preservado. Maitê chorou novamente, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão e encantamento. Eu não sabia que tínhamos sido tão felizes juntos, disse entre soluços. Parece um conto de fadas. Naquela noite, depois que ela adormeceu, saí para o quintal e chorei um pouco sozinho. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de arrependimento profundo pelo homem terrível que eu havia sido e de gratidão infinita pela chance que Deus estava me dando de amar ela da forma correta. Na semana seguinte, Maitê voltou ao trabalho na creche e eles a receberam de braços abertos. Estabeleci uma nova rotina que se tornou sagrada para mim. Acordava antes dela todos os dias para preparar um café da manhã e espalhava pequenos bilhetes pela casa antes de começar meu home office. Já disse que te amo hoje, Maitê. Tenha um dia maravilhoso. Que alegria saber que você está melhor, meu amor. Tenho muita sorte de ter você em minha vida de volta. Rezei muito e agradeço a Deus por ter você de volta, e com saúde. Me sinto o homem mais sortudo do mundo por ter você como minha namorada. Às vezes escondia os bilhetes no carro dela, outras vezes dentro dos sapatos ou no bolso de alguma roupa. Era minha forma de lembrá-la constantemente de que ela era amada e valorizada. No primeiro mês morando juntos, Maitê já estava se apaixonando por mim novamente, mas dessa vez era diferente. Eu era um homem completamente transformado. Se antes me acomodava e deixava tudo para ela fazer, agora eu cozinhava todos os dias com prazer genuíno. Ver ela comendo com vontade, elogiando a comida, sorrindo de satisfação, me trazia uma felicidade que eu não sabia que existia. Minha prioridade na vida passou a ser Maitê. No final do seu dia, eu procurava conversar com ela, saber como foi seu dia, eu a escutava e procurava ser um companheiro atencioso ao seu lado, tentando ser um ombro amigo e disposto a ajudar no que precisasse. Quando ela precisava de um material que seria usado na escola, eu me oferecia para comprar para ela. Quando o carro precisava de alguma manutenção específica, eu também me oferecia para fazer. Quando o carro estava sujo, eu fazia questão de lavar e passar uma cera. E todas as tarefas de casa eu procurava fazer, desde a comida até a limpeza, até que um dia ela falou: "Não é justo você fazer todas as tarefas de casa. Vamos dividir as responsabilidades." E dividimos. Eu cozinhava porque havia descoberto uma paixão genuína pela gastronomia. Ela lavava a louça e nos finais de semana limpávamos a casa juntos, conversando e rindo como se fosse uma brincadeira. Procurei uma igreja na nova cidade para frequentar. Sempre convidava Maitê para ir comigo, mas ela arranjava desculpas educadas. Respeitei seu tempo. Sabia que a fé não pode ser forçada, apenas testemunhada através de nossas ações. Participava dos estudos bíblicos 2 vezes por semana, e finais de semana eram sagrados para passeios com Maitê. Contei toda a minha história de vida novamente para ela, para que pudesse reconstruir essas memórias, e ela também compartilhava suas lembranças comigo, mesmo eu já conhecendo cada detalhe. Passamos os 6 meses seguintes vivendo um novo relacionamento, dessa vez corrigindo tudo o que eu havia feito de errado no passado. Mas eu sabia que um dia precisaria contar a verdade completa sobre todo o nosso relacionamento. O que aconteceu com a gente antes do acidente não poderia viver para sempre ocultando uma verdade que ela tinha direito de saber. Esse dia chegou numa tarde tranquila, enquanto estávamos no sofá da sala. Maitê me olhou com aquela expressão pensativa que eu já conhecia bem. Ravi, não existe relacionamento perfeito. Deve ter havido momentos em que brigamos ou nos desentendemos. Você não quer me contar algo de errado que eu fiz ou que você fez sobre algo de ruim que aconteceu com a gente? Meu coração disparou. Era a brecha que eu havia estado esperando e temendo ao mesmo tempo. Respirei fundo e decidi que honestidade era o que nossa relação merecia. Sim, Maitê.
Houve coisas muito sérias, e você merece saber a verdade completa. Comecei a contar tudo. Meu comportamento controlador e ciumento, minha preguiça em casa, deixando toda a responsabilidade doméstica para ela. O dia terrível em que levantei a mão contra ela, a traição com a estagiária, minha demissão, minha queda no álcool, o momento da conversão e a decisão dela de se separar de mim, esperando apenas que a nova casa ficasse disponível. A cada revelação, via a expressão de Maitê mudar. Surpresa, depois tristeza, depois uma dor profunda que me cortava mais que qualquer grito. Você me bateu? E me traiu? Perguntou, sua voz mal saindo em um sussurro. Sim, admiti, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Fui o pior namorado que alguém poderia ter. Machuquei você de todas as formas possíveis. E você teve toda a razão em querer se separar de mim. Maitê, com lágrimas nos olhos, foi para o quarto, pegou algumas roupas e colocou numa mala pequena. Eu fiquei na sala, respeitando seu espaço, mas sentindo meu coração se despedaçar a cada movimento que ela fazia em direção à porta. Antes de sair, ela parou e me olhou mais uma vez. Ravi? Sim? Obrigada por ter contado a verdade. Sei que não foi fácil. Você merecia saber. Merecia ter sabido há muito tempo. Você está certa. Peço desculpas por isso também. Ela saiu e eu fiquei sozinho na casa que por alguns meses havia se tornado um lar verdadeiro. Não chorei imediatamente. Apenas sentei no sofá e fiquei olhando para a porta por onde ela havia saído, tentando processar o que acabara de acontecer. Será que havia perdido ela novamente? Será que desta vez seria definitivo? Passei os 2 dias seguintes numa montanha-russa emocional. Ora, estava conformado, aceitando que talvez ela não conseguisse perdoar os erros do passado, mesmo não se lembrando deles. Ora, estava esperançoso, lembrando de como nossa relação havia sido sólida e amorosa nos últimos meses. Orei muito durante esses dias. Não para que ela voltasse necessariamente, mas para que fosse feita a vontade de Deus, para que ela tivesse sabedoria para tomar a decisão certa para sua própria felicidade. No 3º dia, estava no escritório trabalhando quando ouvi a chave na fechadura. Meu coração disparou. Ouvi passos na sala, e então ela apareceu na porta do escritório. Oi, disse ela, com um sorriso tímido. Oi, respondi, tentando não demonstrar todo o alívio que estava sentindo. Posso entrar? Esta é sua casa também. Ela se aproximou e sentou na cadeira ao lado da mesa onde eu trabalhava. Pensei muito sobre nossa conversa. E cheguei a algumas conclusões. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ela poderia ouvir. A primeira conclusão é que você realmente fez coisas terríveis. Coisas que a Maitê, que conheceu você na primeira vez, não conseguiu perdoar. Assenti, preparando-me para o pior. A segunda conclusão é que você mudou. Nos últimos meses que passamos juntos, vi um homem respeitoso, carinhoso, maduro, que trata uma mulher como deve ser tratada. E a terceira conclusão? A terceira é que eu não me lembro de ter sido traída ou agredida. Para mim, essas são histórias sobre outra pessoa que tinha meu nome e meu rosto. Eu só conheço o Ravi que me conquistou de novo, que se mudou de cidade por minha causa, que escreve bilhetinhos carinhosos e cozinha com amor. Não consegui dizer nada, apenas esperei ela continuar. Conversei muito com meus pais nesses dias. Eles me disseram que nunca me viram tão feliz quanto nos últimos meses, que posso ter perdido memórias, mas ganhei uma maturidade e uma serenidade que não tinha antes. Maitê? Deixa eu terminar. Não vou fingir que é fácil saber que passei por tudo isso. Não vou fingir que não fico imaginando como deve ter sido doloroso para outra Maitê descobrir a traição. Mas também não posso viver minha vida baseada na dor de alguém que não me lembro de ter sido. Ela estendeu a mão e pegou a minha. Quero continuar construindo nossa vida juntos, mas com uma condição: nunca mais mentiras. Sobre nada, por menor que seja. Prometo, nunca mais. Depois disso demos um abraço longo e demorado e Maitê disse: senti sua falta. Maitê, eu... Comecei. Mas ela colocou o dedo nos meus lábios. Me promete que nunca mais vai me trair? Perguntou, olhando diretamente nos meus olhos. Prometo com minha vida, nunca mais. Demos outro abraço e depois nos beijamos ali mesmo na sala. Um beijo longo, gostoso, cheio de perdão, recomeço e esperança. Nesses dias na casa da minha mãe, tive um sonho, contou ela. Sonhei que estávamos felizes, com um filho nos nossos braços. Acordei chorando,
mas não de tristeza, de alegria. Maitê continuou. Não me lembro da traição, então não tenho aquela lembrança de raiva e rancor. E vendo o homem maravilhoso que você se tornou, percebo que realmente mudou. Deus nos deu uma segunda chance sem que eu tivesse que carregar as lembranças ruins. Algumas semanas depois, planejei algo especial. Queria levá-la de volta ao lugar onde tudo começou, a praia onde nos conhecemos e onde tivemos nosso primeiro beijo. Era uma sexta-feira à noite quando chegamos à mesma praia. As ondas quebravam suavemente na areia, a lua cheia iluminava o mar como um caminho prateado, exatamente como naquela primeira noite mágica. Caminhamos de mãos dadas até o local exato onde havíamos nos beijado pela primeira vez. Meu coração batia como se fosse explodir, não de nervosismo, mas de uma certeza profunda do que estava prestes a fazer. Maitê, comecei parando e me virando para encará-la. Esta praia testemunhou o início da nossa história. Foi aqui que nos conhecemos. Foi aqui que nos beijamos pela primeira vez. Foi aqui que descobrimos que podíamos ser felizes juntos. Tirei do bolso uma pequena caixa de veludo azul marinho. Eu era um homem perdido quando te conheci. Achava que sabia o que era amar, mas estava enganado. Você me ensinou o verdadeiro significado do amor, não apenas o sentimento, mas a ação, o cuidado, o respeito, a parceria. Perdi você por culpa da minha imaturidade e dos meus erros, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu uma segunda chance. Me ajoelhei na areia, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas elegante, com um diamante solitário que capturava e refletia a luz da lua. Maitê, você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer dividir o resto da sua vida com um homem que aprendeu a te amar da forma que você sempre mereceu? Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto ela cobria a boca com as mãos, visivelmente emocionada. Sim, exclamou. Sim, eu quero. Coloquei o anel em seu dedo, nos levantamos e nos beijamos sob a mesma lua que havia testemunhado nosso primeiro beijo anos antes. Mas desta vez, era um beijo selando um compromisso eterno, uma promessa de futuro construído sobre bases sólidas de amor verdadeiro e fé. Algumas semanas depois desse pedido de casamento, Maitê finalmente aceitou meu convite para conhecer a igreja. Quero entender o que transformou você tão completamente, disse ela numa manhã de domingo. O pastor Marcos nos recebeu calorosamente e durante o culto percebi Maitê prestando atenção em cada palavra da pregação. O tema daquele dia era sobre Efésios 5:25. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Após o culto, o pastor conversou conosco sobre casamento cristão, sobre a importância de construir uma relação baseada no amor de Cristo. Maitê fez muitas perguntas, demonstrando uma sede genuína de compreender a fé que havia me transformado. Na quarta visita à igreja, durante um momento de oração e adoração, vi Maitê chorar silenciosamente. Ao final do culto, ela se aproximou do pastor. Pastor, quero aceitar Jesus como meu Salvador, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Quero que ele seja o centro do nosso casamento e da nossa família. Naquele momento, orando junto com Maitê, enquanto ela entregava sua vida para Cristo, senti que o círculo se completava. Deus não havia apenas me dado uma segunda chance com Maitê, ele havia usado nossa história para trazê-la também para perto dele. 6 meses após o pedido de casamento, nos casamos numa cerimônia simples, mas emocionante na mesma praia onde tudo começou. O pastor Marcos nos abençoou, nossos familiares e amigos testemunharam nossos votos e começamos oficialmente nossa nova vida juntos como um casal cristão. 1 ano e meio depois do casamento, Maitê engravidou. Quando descobrimos que seria um menino, ela me olhou com lágrimas nos olhos e disse: "Lembra do sonho que tive? Estamos vivendo exatamente o que sonhei." Nosso filho Daniel nasceu saudável e perfeito. No dia em que o trouxemos para casa do hospital, ajoelhei-me no quarto dele e orei. Senhor, obrigado por me dar uma família que eu não merecia. Ajude-me a ser o pai e marido que eles merecem, sempre seguindo seus caminhos. Hoje, 5 anos depois daquele momento terrível no terreno baldio quando pensei que minha vida havia acabado, tenho uma família linda, um casamento sólido construído sobre a rocha de Cristo e a oportunidade de dar testemunho da transformação que Deus pode operar na vida de qualquer pessoa. Regularmente compartilho nossa história na igreja, sempre enfatizando que não foi o acidente que nos deu uma segunda chance,
Foi a graça de Deus operando através de circunstâncias difíceis para nos ensinar sobre perdão, redenção e amor verdadeiro. Quando conto nosso testemunho, sempre termino com estas palavras. Se você está passando por um momento difícil, se sente que perdeu tudo, se acha que não há mais esperança para a sua vida ou seu relacionamento, saiba que o mesmo Deus que transformou minha história pode transformar a sua. Ele especializa em segundas chances, em restaurar o que parecia perdido para sempre. O vazio que eu sentia no peito durante tantos anos, aquele buraco que tentava preencher com trabalho, relacionamentos superficiais, bebida e prazeres momentâneos, só foi verdadeiramente preenchido quando encontrei Jesus. Era Ele que estava faltando o tempo todo. Era seu amor que eu precisava experimentar para conseguir amar Maitê da forma correta. Nossa história prova que não importa quão longe você caiu, quão graves foram seus erros, ou quão impossível parece a restauração. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Ele pode pegar os cacos de uma vida destruída e criar algo mais belo do que jamais existiu. Se você está ouvindo esta história e reconhece que há áreas da sua vida que precisam de transformação, não espere até chegar ao fundo do poço como eu cheguei. Entregue sua vida para Jesus hoje mesmo. Ele está esperando de braços abertos para te dar não apenas uma segunda chance, mas uma vida completamente nova. E se você está em um relacionamento que parece perdido, saiba que o amor de Cristo pode restaurar até mesmo o que parece irreparável. O perdão é possível, a transformação é real, e Deus tem planos de esperança para o seu futuro. Que nossa história inspire você a nunca desistir do poder transformador do amor de Deus em sua vida. Amém. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.